Irmãos, Estevão não foi dos 12, ele foi diácono. Veja que há um destaque a Estevão quando escolhe os 7 apóstolos. Dê uma olhada qual é o destaque que se coloca em Estevão aí, não se coloca nos outros. Os demais não eram. Filipe foi outro que se destacou grandemente. Mais na frente, em Atos 8, vai falar do trabalho que Filipe fez. Filipe chega na Samaria, começa a pregar e Vidas se converte lá, coisa que nem os discípulos tinham ido ainda. Mas Filipe já estava lá pregando e Vidas se converteram. Estevão foi outro, ousado, pregador da palavra de Deus, coisa que nem os discípulos estavam fazendo igual ao que esses dois fizeram, pelo menos antes de se destacarem dele depois da perseguição. Aí nós vemos Estevão, que o seu nome no grego significa exatamente riqueza ou coroa. Ele é de origem da Grécia, grego, judeu, certo? E Estevão ele vai se destacar demais, irmãos, pela maneira como ele se deixou usar pelo Senhor, vejam que levantaram mentiras contra Estevão para que pudessem acusá-lo de alguma coisa. Você sabe que uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Você sabe disso. Uma mentira dita várias vezes se torna verdade. A gente tem na história tantas mentiras que se tornaram verdade e o povo acreditou nelas, porque todo mundo falava e aí você termina acreditando, achando que é verdade. Então esses homens que desafiavam no momento que Estevão pregava, eles não conseguiam achar nenhum erro em Estevão, porque Estevão era um homem idôneo, era um homem que tinha um caráter que ninguém discutia. Estevão não era perfeito, não existe homem perfeito, mas Estevão era um homem que dava um testemunho de um verdadeiro servo do Senhor. E o que mais, irmãos, a igreja que hoje está precisando desse tipo de gente. Porque nós estamos vivendo dias em que o Evangelho está sendo banalizado por algumas pessoas. Eu fiquei pouco. Eu já sabia há muito tempo que eu vou falar até fora do microfone, que o Wesley Safadão se descreve. Eu já disse aqui, pelo menos aqui disse. Agora eu descobri um outro crente que eu fiquei com o texto no chão. A cantora baiana Cláudia Leite se descreve. Eu fico pensando, meu Deus, E por aí vai. Pessoas que a gente sabe que não tem nada a ver com o Evangelho ficam vendo crente. Que a gente vê muito hoje em dia. Pastores dando péssimo testemunho, crentes aí bem conhecidos dando péssimo testemunho. Outro dia eu vi um noticiário na televisão de um camarada oficial que não denominava pastor, mas espancava a mulher todo dia e violentou a filha da esposa, que era filha dele. E a reportagem, que não perde tempo, é pastor, E a gente vai vendo isso. Quando a gente começa a estudar Estevão, a gente vai ver o quanto esse homem é idôneo, o quanto esse homem buscava, de fato, testemunhar. Tanto foi que disseram, só vai levantando falso contra ele, que de outro jeito a gente não consegue ter acusação que justifique a própria morte de Estevão, do jeito que foi. Então, hoje nós aprendemos com Estevão que precisamos
precisamos de fato ser crentes idôneos, ter testemunho onde nós chegamos, no nosso trabalho, aonde a gente vive. A gente não pode ser aquele crente, pois não, a gente não pode ser aquele crente que o povo começa a questionar se você é de fato cristão, não é? Porque, irmãos, quando a gente acha que está fazendo algo que o povo não está vendo, olha, vou contar a história de novo. O pastor Edinaldo vai se lembrar. Convenção Batista Brasileira 2011 em Niterói. Estávamos lá, Niterói. Aí tem um dia de folga para a gente conhecer a cidade, passar um pouquinho, né? Aí alugamos uma van, estava eu, o pastor Edinaldo, o famoso desafio Jair Filho, acho que Jair Marques, era uma coisa. Vamos no Corcovado, Cristo Redentor, esse carro. Alugamos uma van, estava em Niterói, e aí fomos lá. Isso ali no início da tarde. Chegamos lá, era janeiro, Rio de Janeiro, mais visitado do que tudo, está mais em janeiro, né? Tinha gente com força para subir no Corcovado. Aí conseguimos uma vaga lá, 2 horas depois, umas 3 horas. Vamos esperar, bora, a gente veio aqui só para passear mesmo, por aqui. Aí, quente, né? O ovo frito no chão. Aí a gente pediu uma água mineral, ficamos tomando, daqui a pouco está conversando, daqui a pouco ele está lá, o casal disse, pastor Edinaldo, certo? Estava por trás da gente aqui, ó. Aí ele se deu, tudo bom, como vai? Aquela festa lá. Se nós pastores dissessem assim, a gente está longe da Paraíba, que está uma cervejinha para esfriar a garganta. Sempre tomando uma cerveja, eu ia por trás. Então, às vezes, tem muitos crentes que dão testemunho assim, está longe, fazer uma coisinha aqui, né? Então, o que a gente aprende é que Estevão não era um homem assim. Estevão era um homem de testemunho de vida. Aliás, os 7 nomes para o diaconato, todos eles desenvolveram um trabalho pessoal. Mas é claro que o destaque para Estevão e Filipe, não é? Então, Estevão é esse homem, tá? Que é escolhido logo como diácono, certo? Para servir a igreja. Vocês sabem que o contexto da escolha dos diáconos foi porque parece que estava acontecendo uma falha na distribuição creio que cestas básicas de ajuda para as mulheres de maridos gregos, né? Então a oferta não estava chegando lá, a cesta básica não estava chegando lá, estava acontecendo alguma coisa. Elas vieram reclamar com os discípulos, e aí os discípulos disseram, é preciso que a gente coloque alguém disponível para esse serviço diretamente. E aí foi quando se escolheu os diáconos para fazer aquela obra social que os discípulos não conseguiam fazer. E aí, dentre esses 7, escolheram Estevão no meio, né? E Estevão vai se destacar nessa questão. Aqui dentro da revista, o autor nos coloca algumas coisas sobre Estevão. Primeiro, é o seu nome que significa riqueza ou coroa, e que o seu destaque como servo do Senhor e o seu discurso, né, a sua pregação. Eu coloco mais alguma coisa na vida de Estevão. Estevão é um grande historiador, porque o que ele fala da Bíblia, assim, numa sequência fora de série, né? E o autor coloca até na revista, ele começa a falar dos patriarcas, né? Depois ele vai abordar muito Moisés, depois ele vai falar do templo, vai falar da igreja do Senhor, e finalmente ele, no seu discurso, ele vai de encontro às autoridades da época, dizendo que estavam andando longe de Cristo, de Deus, e Cristo é
verdadeira mensagem é quando os ouvintes ali começam a se irar contra Estevão. Então, o discurso de Estevão é interessante. Ali nós temos uma aula de história que deixou muitos historiadores com o texto no chão. E como ele conhece a história do seu povo, a história do povo judeu. Então ele vai contando, então o autor, ele destaca a vida de Estevão, não é? Em alguns pontos interessantes. Ele destaca a idoneidade moral de Estevão, ele destaca o conhecimento da palavra que Estevão tinha, a esperança que ele tinha e o amor que ele tinha pelas pessoas. Então, nós estamos falando agora da idoneidade de Estevão, porque, irmãos, o que mais a gente necessita hoje é de testemunho de crente para que a igreja avance. A igreja tem perdido muita gente por causa de mau testemunho de crente. Tem muita gente que diz: eu estou naquela igreja do fulano. Fulano, você tem uma ideia? Na época da Inquisição, na Idade Média, que a igreja chamava de Santa Inquisição, porque Santa não tinha nada. O que foi a Inquisição? Foi um movimento criado pela Igreja Católica para matar, na linguagem bem clara e direta da gente, para matar, tirar a vida. Não era nem só fazer a pessoa sofrer, era matar mesmo. Pessoas que se levantassem contra a Igreja, contra o Papa. Certo? Você tem uma ideia, o Papa Paulo IV, que os Papas Paulo foram até Paulo VI, e eu fiz o ministério dele antes de João Paulo II. Certo? E aí, o Papa Paulo IV, ele disse a frase: isso nunca deveria sair da boca do Papa. Mas saiu. A frase de Paulo IV ele disse: vocês não entendem que a Bíblia estraga a Igreja Católica? A Bíblia. Ô Papa, ô seu Papa, sua santidade, quem diz a Igreja Católica segue? Ou pelo menos diz que segue. E aí os cristãos, evangélicos, protestantes, ou qualquer outra pessoa que se levantasse contra a igreja, se fosse mulher era bruxa, se fosse homem era herege. E como é que a Santa Inquisição, santa entre aspas, o que é que a Santa Inquisição identificava uma mulher bruxa? Certo? Quando qualquer mulher se levantasse e não concordasse com um padre, com um papa, com qualquer outra coisa, ela era identificada como bruxa. Agora eles faziam alguns testes. Um teste era tirar a roupa dela toda, diante do sacerdote, tirava toda a roupa da mulher e tentava encontrar alguma manchinha no corpo dela, uma pintazinha preta, uma verruga, qualquer coisa, se tivesse, era sinal de bruxaria. Por isso que você vê atualmente, quando se bota um personagem de bruxa, tem que ter uma verruga no nariz, é assim, né? Já viu, não? É o sinal de bruxa. Certo? Se for mesmo que mancha na nariz, é com bruxa. Então era assim, o homem era dizer algo contra. Para vocês terem uma ideia, tem um episódio, eu já falei aqui outro dia, sobre as bruxas de Salem, que é até um filme. Salem é uma cidade, certo, lá nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia. É uma cidade do estado da Pensilvânia. E os Estados Unidos evangelizado ou colonizado pela igreja anglicana, principalmente. Então foi feito um anúncio lá de que havia pessoas pregando outra doutrina em Salem. Inclusive a acusação era que estavam pregando voodoo, que é aquele que pega Sérgio, faz um bonequinho de Sérgio, pega uns peitos e fica aí, você sente lá, pelo menos dizem, né? E aí voodoo, e foram lá e mandaram um pastor daquele que expulsa demônio para lá, e quando chegou lá, segundo o pastor, eles estavam praticando voodoo e mataram todo mundo. É chamado as bruxas de Salem, porque a maioria era tudo mulher. 2, 3, 4 anos. Mas depois o próprio pastor disse: rapaz, eu não tinha certeza se era voodoo ou não. Depois que matou, aí pronto, acabou-se, né? Então a Santa Inquisição, elas foram atrás de pessoas que
muita gente. Mas eu estou falando de testemunho. Aí, era assim, pensa que eles pegavam pelo pé e saíam arrastando, que uma das sentenças da Inquisição era jogar o pé na fogueira. Morrer na fogueira. Ele furaram e jogaram. Pensa que era assim, pega nas pernas do cara, eu não quero morrer, não me leve para o fogo. Não, não é assim não. Os caras que eram acusados de heresia, segundo a igreja, um padre, ou um frei, ou um jesuíta, que foram os inquisidores da Inquisição foram jesuítas. A Igreja Católica botou para o jesuíta, vocês cumprem a Inquisição. O jesuíta que era o cara da sentença. Aí o jesuíta pegava o cara e os dois andando do lado do outro. E é negócio que o cara está querendo correr, não, mas andando os dois. Quando chegava aqui na beira da fogueira, até onde eles podiam ficar, por causa do calor, né? Aí o jesuíta dizia para ele: essa é a sua última chance de você negar o que você está fazendo, negar o que você falou na igreja. Se você negar e disser que o Papa é enviado de Deus para cá e tudo mais, daí você está livre, pode voltar. Agora, se você continuar com a sua acusação, você vai ser jogado nessa fogueira. Aí teve um caso lá que o jesuíta disse: meu amigo, se arrependa aí, porque senão você não vai para o céu. Aí o camarada olhou para o jesuíta, que era padre, e disse: para mim ir para o céu com gente como você, eu prefiro ir para a fogueira. Pulou dentro. É assim o testemunho desses camaradas, dessa igreja naquele tempo. Não é? Nesse século XVIII, XIX, XVI, XVII, da Idade Média. A igreja fez a Santa Inquisição. Mas a igreja não tinha qualquer testemunho, nem do Papa, nem ninguém lá. Por isso que eles não aceitavam essas críticas à igreja. Estevão era um homem que tinha testemunho e fez críticas às autoridades da época. Pelas suas críticas duras que Estevão fez, que até então nenhum dos 12 discípulos haviam feito como Estevão fez. Estevão foi mais ousado do que os próprios 12 que estavam ali. Mais tarde, os discípulos vão ser realmente grandes testemunhos, mas para vocês terem uma ideia, o primeiro mártir da história da igreja cristã é Estevão. Ele deu a sua vida por essa questão. Então Estevão era um homem completamente idôneo. Aqui nesse ponto 1 da lição, diz assim: Estevão era um homem prático, hábil em lidar com a administração da igreja e a obra social, além de muito interessado na pregação do Evangelho. Sua mensagem era acompanhada da maravilhosa demonstração do amor de Deus, que lhe dava condições de operar prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, e o autor ainda coloca mais na revista: a experiência de Estevão influenciou profundamente a conversão de Saulo. E Saulo estava lá. E Saulo consentiu na sua morte. Saulo viu tudo que Estevão fez. E certamente foi uma grande força para que mais tarde Paulo tivesse a sua experiência com Deus. A história de sua vida e principalmente de sua morte nos ensina a sermos plenos de Deus. Observando sua vida, podemos claramente identificar as características de um homem nessas condições. Irmãos, quando eu vejo a questão de Estevão, eu fico olhando, a pergunta é para cada um de nós e responda para você mesmo. Tem que falar. Você faria o mesmo que Estevão fez? Sabendo que quando terminasse o discurso iria ser morto daquele jeito? Os crentes hoje têm coragem de ser jogados na bola dos leões? Em nome da fé? Será? É, irmão Felipe? Né? Será que os crentes de hoje diziam: pode me jogar na fogueira, pode me jogar na cova dos leões, pode me apedrejar, mas eu não vou deixar de falar? Será que hoje estaremos dispostos? Temos que estar. Claro que as perseguições de hoje, irmãos, não é mais assim, né? As perseguições de hoje não é mais uma cova dos leões, não é mais uma fogueira. Pode até ser, não sabemos como vai ser daqui para frente. A gente sabe que as perseguições de hoje
É muito aquela perseguição de você dar o seu testemunho fiel e não escandalizar o Evangelho de Cristo, né? E às vezes você pega até um cargo numa empresa, às vezes alguma coisa por você ser evangélico, talvez também. Mas as perseguições de hoje não são como as do passado. As do passado ele vai dar até prova de vida. Ou você era fiel ao Senhor, ou você morria literalmente. E nas piores mortes possíveis. Porque as mortes da época eram mortes agonizantes. Não eram mortes de imediato, eram mortes geralmente agonizantes. Você ia morrendo aos pouquinhos para seguir dizendo, diga aí. No versículo 7, capítulo 7, 60, veja a expressão aqui, veja as palavras que Estevão fala, né? O irmão lê aí, por favor. Versículo 60, né? Do capítulo 7. Muito bem. Quem foi que falou parecido na época da morte? Parecido foi? Mesmo Estevão ali morrendo, Estevão foi cheio de amor. A gente aprende com Estevão, irmãos, um monte de coisa. Primeiro, ser idôneo. Eu e você precisamos ser pessoas de testemunho da Estevão. Não pode ser aquele crente que só a misericórdia de Deus. Estevão nos dá esse testemunho de que é o nome de Deus. Certo? Não pode. A igreja não pode. Eu já disse, eu fico preocupado com lideranças de hoje, com crentes de hoje. Certo? Quando eu era menino, se dizia, um desenho que dizia, eu nunca gostei de falar como desenho, que tinha crente Raimundo. Sabe o desenho desta frase? Crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Né? Diz que o irmão inventou de evangelizar um bloco de carnaval. E só se o bloco ia passando, eu falar de Jesus. A outra irmã disse, rapaz, isso não dá certo não, tu vai ver um bloco de carnaval, eu mesmo vou ter lado de pó, ambiente aí, todo mundo pulando dentro. Evangelista, não, tem que ouvir aí. Entrou no meio do bloco, o bloco foi-se embora e comeu para ele. Chegou na outra rua e estava pulando junto com os irmãos. Foi Deus, não tem, eu estou agora juntando aqui aí. Entendeu? Assim, né? A gente tem que dar o testemunho de crente que somos, onde a gente chegamos. Estevão não ensina você ser aquele metido a santo. Isso é diferente. Todo canto que você chega, tudo é pecado. Assim. Mas você deve testemunhar, eu devo testemunhar, onde a gente chega, que nós somos diferentes. Que nós temos o Espírito Santo em nós. É como eu disse aqui a vocês, a experiência que eu tive um mês e pouco atrás, quando eu fui para Recife. Não é? Na volta, eu, a Silônia e a Andressa. Foi para Recife, a Silônia faz umas compras lá na loja Avil, lá em Recife, lá na Ponta da Boa Vista, que foi. Na volta, era de tarde. Aí a PRF me para, lá depois de Caraçu, de lá para cá. Me para. Interessante que ele não parou nenhum carro, só o meu. E depois que ele me parou, ele e o outro também me pararam para carro nenhum. Parece que o meu era o carro mais bonito da via. Aí parou. Eu não ando errado, mas de jeito nenhum. Não dá razão a ninguém, até porque tem que dar certo. Só que eu todo ano meu carro é dia, meu carro a placa é 8 de agosto no máximo. Tudo em dia. Só que eu fui tirar o CRV, sabe o que é o CRV, né? Certificado de licenciamento de veículo, que é o DUT, como
povo chama aí, hoje é diferente, ele é uma folha. Hoje é uma folha de papel, você tem uma cópia até uma folha A4 e tá beleza. Ou então deixa no celular mesmo, presta. E eu não sei o que houve depois da pandemia, que não se consegue tirar esse CLRV lá no computador. Tentei de todo jeito, não consegui. Digo, pelo amor de Deus, eu estou tudo pago, vou ficar com os comprovantes aqui, porque na hora que a gente está aqui, está pago aqui. Aí estava lá os comprovantes. Aí vem, comparou em 2 PRF, aí o H não tem, baixa o vidro aí, baixei, vem tudo certo. A empresa atrás do fim, Filônia do lado do fim, todo mundo beleza. No meu carro, nem atrás, eu não quero 500, 600, não. Quem entrou, pode ser. Andar razão para ninguém. E até porque eu sinto que é por eles, olha, pela segurança de ninguém está dentro. E aí ele me mostra o CLRV, achando que eu não sabia o que era CLRV, né? Mostra o CLRV. Aí eu digo, não estou no CLRV não. Mas tome aqui os comprovantes pagos de 2024. Essas placas agora, Mercosul, ela tem um QR Code. Aí ele foi lá no QR Code, olhou aí, seu carro está atrasado desde 2022. Eu digo, não está não. Agora sabe por que ele estava me segurando? Talvez, não sei, mas talvez eu digo que está ruim, ele vai receber dentro de mim aqui. Eu errado no 2, mas deu certo. Aí, está atrasado, eu digo, policial, tá não. Aí eu peguei, abri o site do Detran no meu celular e botei lá a placa do meu carro e mostrou lá, nada consta. Mostrei para ele e mostrei os comprovantes de 2024, que é o último exercício. E outra coisa, a gente estava no dia 15 de agosto, eu ainda fiz no final de agosto, ele nem venceu. Logo ele não podia cobrar 2025, porque o meu ainda não venceu. Mas ele viu que tinha que me segurar ali, bota o carro ali pro lado. Botei, vou para lá. Aí eu digo, olha policial, eu não gosto tanto de andar errado, que eu vou apresentar ao senhor o licenciamento 2025 que eu já paguei antes de vencer. Aqui, porque tem o licenciamento e o PVA, vocês sabem disso. Aqui, ó, já paguei o licenciamento 2025, que nem venceu ainda. Tá aqui, ó, aqui o comprovante. Ele olhou, mas eu sei que vai contar a história, o cara enrolou, porque deixar eu sair, gente. Aí foi quando ele disse, só sai com o CLRV. Eu disse, como é que eu vou apresentar o CLRV ao senhor se o Detran já fechou os clientes? Porque já eram as 3 horas da tarde. Como é eu aqui ainda no estado de Pernambuco? Como eu vou fazer isso? E o senhor está vendo aqui, e o outro policial que estava com ele, como se essa cena, deixa esse povo ir embora. Se eu me liberar, eu perco meu emprego. Aí eu disse, tem alguém superior a você que possa? Tem não, só tem a gente. Tá certo. Aí como foi que ele sabe lá? Silone entrou em contato com a irmã dela em Monteiro, o Detran fecha mais tarde,